boa tarde. Estou aqui para vos apresentar o tema da minha dissertação para o grau de mestre no mestrado em Matemática e Aplicações, ramos atuariado, Estatística e Investigação Operacional. O tema foi implementação do modelo de crédito VAR aplicado a uma carteira de crédito. O objetivo da dissertação era implementar o modelo de crédito VAR para a carteira de obrigações de uma instituição bancária portuguesa de pequena e média dimensão. Para tal, era necessário avaliar as obrigações em carteira para as diferentes categorias de risco, estimar as taxas forward, obter a matriz de covariância e estimar a distribuição de ganhos e perdas da carteira através da simulação de categorias de rating para cada emitente. A dissertação estava dividida em duas partes, uma parte teórica e uma parte prática. Vou-vos começar por apresentar a componente teórica, introduzindo o conceito de risco de crédito. As perdas devidas ao risco de crédito podem ocorrer antes de eventos de default. Desta forma, o risco de crédito pode ser entendido como a potencial perda provocada por eventos de crédito. Esses eventos contemplam quer situações de incumprimento por parte da contraparte, quer por descidas na qualidade de crédito da contraparte. O risco de crédito tem crescido exponencialmente desde os anos 90 e a sua gestão tornou-se num dos desafios-chave para as instituições financeiras. Existem vários modelos de gestão do risco de crédito utilizados pelas instituições financeiras. Eu vou-vos falar de um deles, que é o Credit Metrics. O Credit Metrics foi desenvolvido pela JP Morgan em 1997. É um modelo que avalia o risco inerente a uma carteira de dívida devido a mudanças no valor desta causadas por alterações na qualidade de crédito da contraparte. Foi apresentado como uma medida de VAR que, por ter em conta as características particulares dos instrumentos de crédito como rating, senioridade, recovery rate e probabilidades de transição de rating, é designado por crédito VAR. E através de um modelo estima-se as potenciais perdas subjacentes a uma carteira de dívida num certo horizonte temporal, que na dissertação foi considerado 1 ano, e para um dado nível de confiança que foi considerado 99,9%. O modelo de Merton é determinante para a teoria inerente ao Credit Metrics, na medida em que sugere que o default de uma firma é função do valor subjacente da mesma. Segundo Merton, os retornos logarítmicos normalizados dos ativos de uma firma seguem uma distribuição normal reduzida. Este resultado é fulcral para a metodologia do Credit Metrics, na medida em que permite determinar um ponto crítico a partir do qual uma firma sofre default. É evidente que o valor dos ativos de uma firma determina a sua capacidade de pagar as dívidas. Pelo modelo de Merton, se o valor dos ativos descer tanto ao ponto de ser inferior ao valor das dívidas pendentes, será impossível para a firma pagar as dívidas e entrará em incumprimento. É possível provar que o ponto crítico de default pode ser obtido através do quantile da normal reduzida, em que P de def representa a probabilidade de default. O Credit Metrics está assente em 5 hipóteses, que eu vou passar a enumerar. A primeira é que a única fonte de incerteza é a migração de rating dos emitentes. A segunda, na mesma classe de rating, todos os emitentes têm a mesma probabilidade de transição de rating e a mesma probabilidade de default. A terceira, as taxas de juros são determinísticas, sendo possível calcular o valor futuro das obrigações utilizando as taxas forward em vigor à data de hoje. A quarta, a correlação entre ativos pode ser aproximada pela correlação entre as ações. O valor das ações é um bom substituto para o valor do balanço da empresa. Assim, as correlações entre os ativos podem ser aproximadas pela correlação entre os preços das ações, uma vez que o preço das ações reflete a avaliação do mercado, que é suposto ser eficiente, sobre a empresa. E, por fim, temos a generalização do modelo de Merton.
Há pouco expliquei que através do modelo de Merton é possível provar a existência de um ponto crítico a partir do qual os instrumentos de crédito sofrem default. O Credit Metrics generaliza este resultado e admite a existência de pontos críticos a partir dos quais os emitentes transitam de rating. Estes pontos críticos podem ser obtidos através do quantil da normal reduzida. Vou agora passar à aplicação prática. Na aplicação prática era necessário obter os parâmetros do modelo, que são a matriz de transição de rating, a recovery rate, as taxas forward e a matriz de covariância. Através da simulação de Monte Carlo, obtivemos a distribuição simulada de ganhos e perdas da carteira, à qual calculamos o percentil, obtendo assim o crédito VaR. A carteira que foi objeto de estudo foi uma carteira real de obrigações, constituída por 109 emissões de obrigações nacionais e estrangeiras. Olhando para a concentração por país, observamos que a maior parte das emissões eram portuguesas, seguindo-se as emissões espanholas. No que diz respeito ao setor, a maior parte da carteira era do setor financeiro, seguindo-se o setor dos governos. Vou agora falar um pouco dos pressupostos que foram utilizados para a obtenção dos parâmetros do modelo. Vou começar pelas matrizes de transição de rating. As matrizes utilizadas foram variantes das disponibilizadas pela Moody's, que realizou um estudo entre 1985 e 2009 para obrigações europeias e norte-americanas. Nas matrizes originais havia uma última coluna destinada ao estado de WR, que eram as obrigações que tinham deixado de ter um rating associado. Numa perspectiva conservadora, podíamos ter considerado que o estado de WR era igual ao estado de default. No entanto, isso agravaria demasiado o valor do crédito VaR e, como na realidade existem muitos motivos para os quais uma obrigação pode deixar de ter um rating, decidimos distribuir proporcionalmente as percentagens do estado de WR pelas restantes categorias de rating, assumindo que a falta de informação em relação à transição de rating não altera a estrutura de migração de rating. As recovery rates que consideramos foram as estimativas obtidas pela Moody's, que no seu estudo agrupou as obrigações por zonas geográficas, Europa e Estados Unidos, e por senioridade. As taxas foram estimadas tendo por base o preço de compra das obrigações nos 30 dias seguintes à ocorrência de default. Estas taxas são importantes, obviamente, para calcularmos o preço das obrigações no estado de default. As taxas forward. Era necessário dois tipos de taxa forward. Umas para serem utilizadas no cálculo dos cupons das obrigações de taxa variável e para essas utilizámos as taxas forward da Euribor, que foram obtidas diretamente através da Bloomberg, e depois era necessária outras taxas para serem utilizadas na valorização das obrigações daqui a um ano, tendo em conta todas as possibilidades de transição de rating que a obrigação poderia ter. Portanto, era necessário obter taxas por nível de risco. Uma vez que as obrigações têm um setor associado, consideramos taxas por setores. Consideramos o setor dos governos, e para esse consideramos Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia, o setor financeiro e o setor industrial. No caso de uma obrigação não pertencer a nenhum destes setores, foram consideradas taxas genéricas europeias. Esta matriz representa as taxas forward para Portugal. As taxas forward para os governos dizem respeito unicamente ao nível de risco de cada país. Para obtermos as taxas para os restantes países, para os restantes níveis de risco, era necessário uma medida padrão eficiente que garantisse, por um lado, que para categorias de risco inferiores à taxa ao rating do país, as taxas diminuíssem, e para categorias de risco inferiores as taxas aumentassem.
e desta forma utilizámos o fator de crescimento das taxas genéricas europeias e assim obtivemos as taxas forward para todos os níveis de risco. No que diz respeito ao setor, além do setor financeiro e industrial europeu, consideramos também o setor financeiro, industrial e genérico para o mercado norte-americano, portanto, para as obrigações cuja moeda de emissão é o dólar americano. Nestes casos, as taxas disponibilizadas pela Bloomberg não são taxas forward e, apesar de serem taxas já divididas pelas categorias de risco, não são taxas de cupom zero também. Portanto, são taxas que são obtidas através da rentabilidade gerada por um conjunto de obrigações do setor em causa. Por exemplo, neste gráfico temos as curvas de yield para o setor industrial norte-americano, distribuído por categorias de rating. Se olharmos para a curva dos 3Bs, essa curva que foi construída com base na rentabilidade gerada por um conjunto de obrigações do setor industrial norte-americano de ratings 3Bs, 3Bs+, e 3Bs-, seguindo a notação da Standard & Poor's. Através do método Bootstrap, convertemos estas taxas em taxas de cupom zero e assim estimamos as taxas forward por setor para os níveis de risco. A matriz de covariância. Uma vez que uma das hipóteses do Credit Metrics é que a correlação entre os ativos pode ser aproximada pela correlação entre as ações, utilizamos os retornos bolsistas para um horizonte temporal dos 30 dias precedentes à data em estudo para obrigações de dívida corporativa cotadas em bolsa e independência para as restantes. No caso de uma obrigação pertencer a um emitente não cotado em bolsa, como é o caso, por exemplo, dos governos, utilizamos a volatilidade histórica a 30 dias. Queria salientar que este modelo é muito sensível a variações da matriz de covariância, principalmente para os valores da variância. Desta forma, se um emitente tiver uma variância muito elevada, vai implicar que os cenários de rating gerados vão oscilar bastante e vai implicar que a obrigação transite de rating com muita frequência. Pelo contrário, se o emitente tiver uma variância baixa, vai implicar que os cenários gerados não vão fazer com que a obrigação transite muito facilmente. Portanto, a metodologia para a aplicação prática foi obter os parâmetros do modelo utilizando os pressupostos que eu já referi, cálculo do valor de cada obrigação para os vários níveis de risco, utilizando as taxas forward, determinar através do modelo de Merton os pontos críticos para os quais os emitentes transitam de rating, através das matrizes de transição de rating, gerar variáveis correlacionadas e normalmente distribuídas pelas de composição em valores singulares e valores próprios, utilizando a matriz de covariância, corresponder os cenários gerados aos cenários de rating e, por fim, obtenção da distribuição simulada de ganhos e perdas da carteira, à qual calculamos o percentil. Através de 10.000 simulações, as simulações foram feitas no programa R, através de 10.000 simulações obtivemos esta distribuição simulada de ganhos e perdas da carteira pela decomposição em valores singulares. Observamos que esta distribuição tem uma cauda à esquerda muito pesada, o que quer dizer que grandes perdas podem ocorrer, embora com pequena probabilidade. Observamos também que os valores de crédito VAR obtidos através dos dois tipos de decomposição, valores singulares e valores próprios, são muito semelhantes e correspondem a cerca de 1% do valor da carteira, o que se revelaram resultados bastante satisfatórios. Como forma de podermos saber se o valor obtido era fiável ou não, decidimos calcular o VAR da carteira. Uma vez que o VAR não entra em linha de conta com as especificidades das obrigações, a nossa expectativa era que o crédito VAR fosse superior ao VAR. Calculamos o VAR pelo modelo delta normal
e a nossa expectativa foi superada, uma vez que o VAR, para o mesmo nível de confiança, 99,9%, foi bastante inferior ao VAR, portanto, ao crédito VAR, portanto, menos de metade, o que se revelou bastante satisfatório. Quisemos também perceber se o modelo implementado se adaptava à conjuntura económica vivida durante o ano de 2010 e, para tal, calculámos um histórico dos valores de crédito VAR para o ano de 2010. Observamos que os valores obtidos pelos dois tipos de decomposições, valores singulares e valores próprios, são bastante semelhantes e para grande parte do ano correspondem para valores entre as 1.000 e as 5.000 unidades monetárias, o que corresponde a 0,5% e 1,5% dos valores da carteira, o que se revelou bastante satisfatório. A grande exceção, a exceção mais pronunciada, vai para o período entre finais do mês de abril e princípios do mês de junho, em que o crédito VAR disparou para cerca de 30.000 unidades monetárias, o que corresponde a cerca de 7% do valor da carteira. Neste período, o mercado de crédito foi bastante afetado, atingiram-se níveis históricos de volatilidade devido às fortes reservas por parte dos investidores no que diz respeito ao cumprimento de alguns países, nomeadamente da Grécia. Neste sentido, o rating de alguns países foram revistos em baixa, como Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia, e o crédito VAR, neste período, foi bastante grande. No fim deste período, houve a necessidade de dar algum sentimento de confiança aos mercados e, neste sentido, o SEBS anunciou a necessidade da realização de stress tests aos 91 maiores bancos da União Europeia, de Liechtenstein, da Noruega e da Islândia, para perceber se os bancos, as instituições financeiras, tinham capacidade de resposta a uma crise de crédito. Desta forma, isto veio de certa forma acalmar os mercados, os níveis de volatilidade baixaram bastante e o crédito VAR acompanhou essa tendência e baixou também no princípio do mês de junho. Concluímos então que existe um acordo notável entre os valores obtidos e as circunstâncias explicativas da conjuntura macroeconómica e, desta forma, podemos considerar que os valores obtidos no modelo implementado são bastante credíveis e fidedignos. Como futuros desenvolvimentos, propomos desenvolver um modelo com matrizes de transição de rating dinâmicas e adaptar o Credit Metrics a uma carteira de retalho em que era necessário ajustar os parâmetros, categoria de risco associada a cada cliente, matriz de transição de nível de risco e as taxas associadas ao nível de risco.